Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 4. Os obstáculos à paz. Parte A. O primeiro obstáculo, o desejo de ficar livre da paz. O primeiro obstáculo através do qual a paz tem que fluir é o seu desejo de ficar livre dela. Pois a paz não pode se estender a não ser que você a conserve. Você é o centro a partir do qual ela se irradia para fora para chamar os outros para dentro. Você é a sua casa, ou seja, nós somos o lar da paz. A sua morada tranquila a partir da qual ela alcança gentilmente o exterior, mas sem jamais te deixar. Se você quer deixar a paz sem lar, como poderia ela habitar dentro do Filho de Deus? É uma pergunta. Se ela quer se espalhar por toda a criação, a paz tem que começar contigo e, a partir de você, atingir todo aquele que chama e levar a ele o descanso através da união contigo. Por que você iria querer que a paz ficasse sem lar? O que pensa que ela tem que deixar de ter para habitar contigo? E qual parece ser o preço que você não está disposto a pagar? A pequena barreira de areia ainda se ergue entre você e o teu irmão. Você quer reforçar essa barreira agora? Não te é pedido que a abandone só para ti mesmo. Ou seja, não está pedindo para a gente que abandone aquilo que nos separa do nosso irmão, como se isso fosse um ganho somente para cada um de nós que está abrindo mão daquilo que nos separa. Cristo te pede isso para Ele mesmo. Ele quer trazer a paz a todas as pessoas. E como pode Ele fazer isso, exceto através de você? É outra pergunta. Permitiria que um pequeno muro de areia, uma parede de pó, uma diminuta barreira aparente ficasse entre os teus irmãos e a salvação? Mais um questionamento. E, no entanto, esse pequeno resquício de ataque que ainda valoriza contra o seu irmão é o primeiro obstáculo que a paz em ti encontra no seu caminho. Essa pequena parede de ódio ainda quer se opor à vontade de Deus e mantê-la limitada, ou seja, manter a vontade de Deus limitada. O propósito do Espírito Santo descansa em paz dentro de ti. No entanto, você ainda não está disposto a deixar que ele se una a ti totalmente, pois você ainda se opõe à vontade de Deus apenas um pouco, e esse pouco é um limite que quer impor ao todo. A vontade de Deus é uma só, não muitas. Não há oposição a ela, pois não há nenhuma outra vontade além da vontade de Deus. Aquilo que você ainda quer guardar por trás da tua pequena barreira e manter separado do teu irmão parece mais poderoso do que o universo, pois quer deter o universo e o seu Criador. Essa pequena parede quer esconder o propósito do céu e mantê-lo fora do céu. Isto é, manter a cada um de nós longe desse estado de consciência chamado céu, impedindo cada um de nós de acessar esse estado consciencial. Você empurraria a salvação para longe daquele que dá a salvação? Pois foi isso o que veio a ser. A paz não poderia se afastar de você, assim como não poderia se afastar de Deus. Não tenha medo desse pequeno obstáculo. Ele não pode conter a vontade de Deus. A paz fluirá através dele e se unirá a ti sem impedimentos. A salvação não pode ser mantida longe de você, pois ela é o seu propósito e por isso você não pode jamais escolher a parte disso. Você não tem nenhum propósito à parte do seu irmão, nem à parte daquele que pediu ao Espírito Santo para compartilhar contigo. A pequena parede cairá quietamente sob as asas da paz. No meu entendimento, essa pequena parede é qualquer coisa que nos separe tanto de Deus quanto dos nossos irmãos, pois a paz enviará os seus mensageiros a partir de você a todo mundo, e as barreiras cairão diante da sua vinda com tanta facilidade
quanto serão superadas aquelas barreiras que você interpôs. Vencer o mundo não é mais difícil do que superar a sua pequena parede, pois no milagre do teu relacionamento santo, sem essa barreira, todos os milagres estão contidos. Não há ordem de dificuldades em milagres, pois todos são o mesmo. Cada milagre é uma gentil vitória sobre o apelo da culpa que foi trocado pelo apelo do amor. Como é possível que isso deixe de ser realizado onde quer que seja empreendido? Uma pergunta. A culpa não pode erguer barreiras reais contra isso. E tudo o que parece estar entre você e o seu irmão tem que cair devido ao chamado ao qual você respondeu. A partir de ti que respondeu a esse chamado, aquele que te respondeu quer chamar, ou seja, o próprio Espírito Santo. O lar do Espírito Santo é o seu relacionamento santo. Não tente ficar entre ele e o seu propósito santo, pois esse propósito é o seu próprio propósito. Ele pede que a gente não crie barreiras entre o Espírito Santo e o propósito do Espírito Santo em relação aos nossos relacionamentos para serem transformados, pois o propósito do Espírito Santo é o nosso próprio propósito. Em vez disso, permite que ele estenda em quietude o milagre do seu relacionamento a todas as pessoas nele envolvidas, assim como ele foi dado. Há um silêncio no céu, uma feliz expectativa, uma pequena pausa de contentamento pelo reconhecimento do final da jornada. Pois o céu te conhece bem, assim como você conhece o céu. Não existem ilusões entre você e o teu irmão agora. Não olhe para a pequena parede de sombras, pois o sol se ergueu acima dessa parede. Como pode uma sombra te manter afastado do sol? Do mesmo modo, as sombras não podem te manter afastado da luz, que é onde terminam as ilusões. E todo milagre não é senão o fim de uma ilusão. Tal foi a jornada e tal é o seu fim. E na meta da verdade que você aceitou, todas as ilusões têm que terminar. O pequeno desejo insano de ficar livre daquele que convidou a entrar, empurrando-o para fora, não pode deixar de produzir conflito. No caso aqui, aquele que a gente convidou a entrar é o Espírito Santo. E toda vez que houver uma tentativa de se afastar novamente do Espírito Santo, vai gerar algum conflito interno dentro de nós. Mas à medida que você olha para o mundo, esse pequeno desejo sem raízes e flutuando sem destino, que no caso é se livrar do Espírito Santo, pode aterrissar e pousar brevemente em qualquer coisa, pois agora não tem mais propósito algum. Antes que o Espírito Santo entrasse para habitar contigo, o ego parecia ter um propósito grandioso. Esse propósito era a ideia fixa e imutável dedicação ao pecado e aos seus resultados. Agora, ele não tem nenhum objetivo e vaga sem rumo, sem causar nada mais além de interrupções diminutas no apelo do amor. Esse desejo com o peso de uma pluma, essa ilusão diminuta, esse resquício microscópico da crença no pecado é tudo o que resta do que antes parecia ser o mundo. E já não é mais uma barreira inexorável para a paz, ou seja, já não é mais uma barreira intransponível para a paz. O seu vagar sem destino faz com que os seus resultados pareçam ser ainda mais erráticos e imprevisíveis do que antes. No entanto, o que poderia ser mais instável do que um sistema delusório organizado rigidamente? Ele está perguntando, né? O que poderia ser mais instável do que um sistema enganoso de crenças, de limitações, organizado tão rigidamente como é o sistema de pensamento do ego? Sua aparente estabilidade, no caso desse sistema delusório, é a fraqueza que o perpassa e que se estende a todas as coisas. A variação a que o pequeno resquício induz meramente indica seus resultados limitados.
Quão poderosa pode ser uma pequena pluma diante das grandes asas da verdade? Pode ela se opor ao voo de uma águia ou impedir o avanço do verão? Pode ela interferir com os efeitos do sol de verão sobre um jardim coberto de neve? Veja com que facilidade esse pequeno vestígio é erguido e carregado para longe, para nunca mais voltar, e despede-se dele com contentamento e não com pesar, pois ele em si mesmo não é nada e nada representava, mesmo quando você tinha uma fé maior na sua proteção, ou seja, mesmo quando a gente ainda acreditava que os pensamentos distorcidos que o ego nos fazia acreditar tinham algum fundamento de segurança. Não tinha nenhum fundamento nem de proteção e nem de segurança. E ele pergunta a seguir: você não prefere saudar com as boas-vindas o sol de verão, ao invés de fixar o teu olhar no floco de neve que desaparece e tremer na lembrança do frio do inverno? E a seguir, ele continua agora para falar sobre a atração da culpa. A atração da culpa produz medo do amor, pois o amor jamais olharia para a culpa de modo algum. É da natureza do amor só olhar para a verdade, pois o amor vê a si mesmo na verdade, com a qual ele quer se unir em uma união santa de completeza. Assim como o amor tem que olhar para o que vem depois do medo, o medo também não pode ver o amor, pois o amor contém o fim da culpa com tanta certeza quanto o medo depende da culpa. O amor só é atraído pelo amor. Não vendo a culpa de forma alguma, ele não vê nenhum tipo de medo, pois o amor, sendo totalmente incapaz de ataque, não poderia ter medo. O medo é atraído para aquilo que o amor não vê, que no caso é a culpa. E cada um deles acredita que o objeto do olhar do outro não existe. Olha que interessante isso que ele trouxe. Nós vamos atrair todas as situações e pessoas que estão relacionadas com aquilo que a gente acredita, que é uma crença, né? E com aquilo que a gente sente, porque as nossas crenças desencadeiam as emoções que nós vamos sentir. Então, ele já trouxe numa leitura anterior que só existe duas emoções, amor ou medo. Então, nesse caso, pessoas que acreditam na culpa, elas são movidas pelo medo. E as pessoas que já conseguiram sair da culpa, consequentemente saíram do medo e já estão caminhando em direção ao amor, que é um sentimento muito mais elevado e que conecta com toda a verdade da existência humana. E ele continua: o medo olha para a culpa exatamente com a mesma devoção com que o amor olha para si mesmo. E cada um tem mensageiros que são enviados, os quais retornam com mensagens escritas na linguagem em que foi pedido o seu envio. Esses mensageiros que trouxe aqui são as nossas vibrações, que vão atrair, magnetizar todas as situações, pessoas, desafios, ou problemas, ou alegrias que a gente vai atrair na vida. Vai depender do tipo de emoção que eu estou nutrindo no meu ser. Se é emoção de medo, então eu vou atrair todas as situações, pessoas, circunstâncias que vão me comprovar, vão confirmar que o medo é real. Mas se eu estou vibrando na frequência do amor, eu vou atrair pessoas, situações, circunstâncias que vão também me confirmar a existência do amor. Observem com atenção o que ele vai trazer agora. Os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar a culpa e valorizar toda a migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma delas, sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante de seu senhor e patrão, que no meu entendimento aqui é o ego. A percepção não pode servir a dois senhores, cada um solicitando mensagens de coisas diferentes em linguagens diferentes. Aquilo de que o medo se alimentaria, que no caso é a culpa, o amor não vê.
Aquilo que o medo exige, o amor não é sequer capaz de ver. A violenta atração que a culpa tem pelo medo está totalmente ausente da gentil percepção do amor. Aquilo que o amor quer contemplar é sem significado para o medo e completamente invisível. Então, tudo que há de belo, gentil, amoroso, alegre, pacífico, leve, que está conectado com esse estado de amor, o medo não pode achar, não pode ver, porque são coisas completamente incompatíveis. Os relacionamentos nesse mundo são o resultado de como é visto o mundo, e isso depende de que emoção foi chamada a enviar os seus mensageiros para contemplá-lo e retornar com a notícia do que viram. Olha só, gente, o que vai trazer. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando seu patrão os chama para servi-lo, pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas, numa busca sedenta pela culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que no caso é o ego, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Ou seja, faz com que esses mensageiros sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E, em sua selvagem busca do pecado, esses mensageiros se lançam sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão, para ser devorada, ou seja, levam para o ego, para que ele possa trazer essas circunstâncias, pessoas e situações na vida daquele ser que se enxerga como culpado, como pecador e como um ser que está separado dos outros. E mesmo que essa pessoa não se enxergue como culpada nem pecadora, que ela enxerga isso nos outros. Às vezes a pessoa não enxerga nela, mas ela enxerga fora, ela vê um mundo de culpa, de pecados, de medos. Então, nesse mesmo sentido, essa pessoa vai atrair também todas essas circunstâncias que confirmam a existência dessas crenças. Não envie ao mundo esses selvagens mensageiros para se banquetearem com ele e pilharem a realidade, ou seja, confundirem a realidade, transformar ela num local de extremo sofrimento, pois eles te trarão notícias de ossos, pele e carne. Olha só, gente, trarão pessoas que vão confirmar as nossas crenças. Pois esses mensageiros foram ensinados a buscar o que é corruptível e a retornar com as gargantas cheias de coisas decadentes e apodrecidas. Para eles, isto é, para esses mensageiros que buscam situações e pessoas que confirmam a culpa e o pecado, essas coisas são belas, porque parecem diminuir os seus selvagens acessos de fome, pois eles são frenéticos com a dor do medo e querem evitar a punição daquele que os envia, que no caso é o ego, oferecendo a ele aquilo que ele valoriza. O Espírito Santo te deu os mensageiros do amor para enviar no lugar daqueles que você treinou através do medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valorizam, quanto estão os outros, ou seja, os mensageiros do amor também querem trazer todas as situações de pessoas que vão confirmar a existência do amor, assim como os mensageiros do medo buscam circunstâncias e pessoas que vão confirmar a existência do medo. Se você envia os mensageiros do amor, eles só verão o que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar à sua atenção o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão do perdão e o mais leve sopro de amor, e retornarão com todas as coisas felizes que acharem para compartilhá-las amorosamente contigo. Não tenha medo deles, eles te oferecem a salvação. As suas mensagens são de segurança, pois eles veem o mundo como algo benigno. Se você enviar somente os mensageiros que o Espírito Santo te dá, não querendo outras mensagens senão as mensagens de amor, não mais verá o medo. Olha que incrível, gente!
O mundo será transformado diante da sua vista, limpo de toda a culpa e suavemente escovado com beleza. E prestem atenção nessa frase agora. O mundo não contém nenhum medo que você não tenha colocado sobre ele. Todas as coisas que a gente vive, que a gente percebe na nossa vida, estão profundamente enraizadas nas nossas crenças. Então a vida é feita de escolhas mesmo. Aquilo que eu decidir acreditar é o que eu vou ter. Eu vou retomar essa frase. O mundo não contém nenhum medo que você não tenha colocado sobre ele. E nenhum medo que você possa continuar vendo depois de pedir aos mensageiros do amor para removê-lo. O Espírito Santo te deu os seus mensageiros para que você os envie ao seu irmão e para que retornem a ti com aquilo que o amor vê. Eles te foram dados com o fim de substituir os famintos cães do medo que enviou em seu lugar e prosseguem para dar significado ao fim do medo. O amor também quer depositar um banquete diante de você, com uma mesa coberta por uma toalha sem mancha, posta em um jardim tranquilo, onde som nenhum jamais é ouvido, exceto o cantar e um sussurrar alegre e suave. Esse é um banquete que honra o teu relacionamento santo, no qual todas as pessoas são bem-vindas como hóspedes de honra. E no instante santo, todos dão graças em conjunto à medida que se unem em gentileza diante da mesa da comunhão. E lá eu irei me unir a você, conforme prometi há muito tempo e ainda prometo, pois em seu novo relacionamento eu sou bem-vindo, e onde eu sou bem-vindo, lá eu estou. Que lindo isso, né? O próprio Cristo nos trazendo aqui que toda vez que a gente curar algum relacionamento, que torná-lo um relacionamento santo, ele está entre nós. Que lindo! Eu sou bem-vindo no estado de graça, o que significa que afinal me perdoou, pois tornei-me o símbolo do teu pecado e assim eu tive que morrer em teu lugar. É isso aqui que ele está falando, é na percepção equivocada do ego, né? Aí o Cristo se tornou o símbolo do pecado, do nosso pecado aqui. Por isso que Cristo foi crucificado. E por isso ele teve que morrer no nosso lugar. Isso é uma ilusão. É uma ilusão da nossa mentalidade equivocada. Até porque já ficou bastante claro aqui que o pecado não existe. Ele é um instrumento de dominação mental para impor o medo e a culpa. Para o ego, o pecado significa a morte. E assim, a expiação é alcançada através do assassinato do Filho de Deus. Ou seja, para o ego, a expiação só pode ser alcançada através do assassinato do Filho de Deus, que é a nossa essência divina. Então, quanto mais sofrimento a gente passar na vida, quanto mais doente, quanto mais situações complicadas a gente tiver, melhor para o ego, porque ele quer a nossa destruição. A salvação é contemplada como um meio pelo qual o Filho de Deus foi morto em teu lugar. No caso do ego, né? No entanto, ofereceria eu meu corpo a você, a quem eu amo, sabendo da sua pequenez? Uma pergunta do Cristo, gente. E olha a próxima pergunta que ele traz. Ou eu ensinaria que corpos não podem nos manter separados. O meu corpo não tinha mais valor do que o seu, nem era um meio melhor para a comunicação da salvação e também não era a sua fonte, não era a fonte da salvação, o corpo de Cristo. Ninguém pode morrer por outra pessoa e a morte não expia o pecado, ou seja, a morte não põe fim à ideia de pecado. Mas você pode viver para mostrar que o pecado não é real. O corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado, enquanto você acreditar que ele pode te conseguir aquilo que você quer. Enquanto você acreditar que o corpo pode te dar prazer, também acreditará que pode te trazer dor. Pensar que é capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo e limitar a felicidade que você quer ter. Convoca a dor para que ela encha sua pobre despensa
e faça com que sua vida seja completa. Olha só, é uma escolha. Se a gente escolher, sim, acreditar no sofrimento e na dor, é isso que a gente vai ter. Por isso que ele trouxe que vai encher a nossa pobre despensa e fazer com que a nossa vida seja completa, em cima desses enganos. Essa é a completeza conforme o ego a vê, ou seja, na visão do ego, isso é completeza. Pois a culpa se incidia onde a felicidade foi removida e a substitui. A culpa corrompe o nosso ser e nos afasta desse estado de felicidade. A comunhão é um outro tipo de completeza que vai muito além da culpa, porque vai além do corpo. Então, as mentes se unem, por isso que ele traz a comunhão. Porque quando a minha vida está direcionada para a unidade, a comunhão com Deus e com todos os outros seres se estabelece automaticamente. Isso sim vai além do corpo, porque o corpo é só um instrumento de comunicação e de manifestação do meu espírito aqui na condição humana. Fim da leitura do livro-texto.